Tudo bem, pessoal? Essa chamada do autor, eu vou dizer para você, não sei se você vai encontrar por aí, com qualquer outro professor, com a mesma pegada. Então, se prepare porque a gente vai conectar vários assuntos simultaneamente. Então, você está vendo que essa chamada se chama IDOC, que é o identificador de operação de crédito, IDUSO, identificador de uso e fonte. Ou seja, a gente vai conectar simultaneamente essas três classificações da despesa. Lembrando que a classificação por fonte também é da receita, por isso está escrito visto na receita. Para que é que serve o IDOC? O IDOC ele vai ser um número de 4 dígitos. Então o IDOC ele vai ter 4 dígitos. O IDOC ele vai ser usado para denominar o número da operação de crédito, o número da operação de crédito ou o número da doação internacional. Aí você vai me perguntar, e se não for uma operação de crédito e não for uma doação internacional? Se não tiver nenhuma relação com esses caras, qual é o código que eu vou usar? O código padrão é esse aqui, o 9999. Então, toda vez que você estiver trabalhando com recurso que não tem relação com operação de crédito, OC, e não tem o número da operação de crédito, e não tem relação com o número de uma doação internacional, não são essas situações, você vai usar o código 9999. Isso é a primeira parte, Doc. Daqui a pouco a gente vai aplicar isso aqui em 5 situações diferentes. Depois você tem o iduso. O iduso, ele vai dizer se aquele recurso que você está gastando, ele é ou não em função de uma contrapartida. Vamos começar pela parte fácil. Sem contrapartida número 6 e sem contrapartida número 8. Ou seja, o 0 é sem contrapartida, o 6 é sem contrapartida e o 8 é sem contrapartida. Mas por que existe o 6 e o 8? O 6 e o 8 existem para mostrar que a União, porque isso aqui é uma classificação específica da União, está cumprindo a sua parte na questão dos limites constitucionais em saúde e educação. Então, você só vai usar o 6 e o 8 se você estiver cumprindo alguma tabela de aplicar recursos em saúde ou educação. Pronto. Aí você vai ver que tem o 1, o 2, o 3 e o 4. O 1, o 2, o 3 e o 4, você está trabalhando com empréstimos. Você está dando uma contrapartida do empréstimo. Então você vai usar o código 1, 2, 3, 4. Quando a União, porque eu já repeti que isso aqui é uma classificação específica para a União, é diferente da classificação por fonte que vale para todos os entes da federação, padronizados. Mas o 1, 2, o 3 e o 4 você vai usar quando tiver um empréstimo e a União pegar um empréstimo com um banco de fomento. E esse banco exigir uma contrapartida. Então, exemplo, esse caso aqui que a gente vai trabalhar. O banco de fomento, o projeto como um todo, ele custa 100 milhões de reais. Perfeito? Sendo que desses 100 milhões de reais, 30% é da União e 70% é do banco. Ou seja, 30% União, 70% o banco. Ou seja, desses 100 milhões de reais, o banco vai emprestar 70 milhões, mas ele espera que a União entre com 30 milhões. Então a União vai ter que provar para o banco que ela está dando contrapartida de 30 milhões. Aí para isso a União vai mostrar o quê? Olha, eu estou aplicando os 30 milhões e é em função de um empréstimo do BIRD. E vai colocar também o número do empréstimo, ou seja, você coloca o número do empréstimo, coloca o iduso e coloca o valor, que é os 30% da União. Então você vai usar o código 1, 2, 3, 4 obrigatoriamente, só para deixar claro. Esses caras aqui, ó, você vai usar para comprovar esses 30%. Então, repetindo, você vai usar esses asteriscos aqui para comprovar o 30%. A mesma coisa o gasto de doação. Se for uma doação internacional, aqui eu vou colocar doação, aí eu vou separar aqui, só para deixar claro. Se for uma doação nacional ou internacional. Se for uma doação internacional,
Aí você, tanto uma contra outra, você vai usar o código 5, certo? Sendo que na internacional você vai ter que usar o IDOC padrão, certo? O IDOC do número da doação internacional. Na doação nacional, você vai usar o 9999, certo? Daqui a pouco eu vou preencher tudo isso. Então, falamos de tudo, inclusive das doações. E a fonte é o que está faltando. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar agora com 5 hipóteses. Vamos supor que eu estou gastando, porque aqui é gasto. Foca aqui é gasto. Eu estou gastando um dinheiro que é um dinheiro livre. É um dinheiro que eu arrecadei de imposto e que não está vinculado em saúde, educação, nada. É um dinheiro que eu posso gastar onde eu quiser. Como é que vai ser o código? Você vai usar o código 9999. Você vai usar o idoso 0. E você vai usar a classificação por fonte, recursos arrecadados nesse exercício. Suponha que não foi um recurso do ano anterior, é um recurso desse exercício. Você vai usar o código 1 e vai usar a especificação 0000, pacote completo da primeira parte. Agora temos o gasto de doação. Doação, eu vou usar o código 5, só que se for uma doação nacional, eu não preciso saber o número dessa doação. Depois eu vou usar o idoso 5. E como é uma doação nacional, certo? Eu vou usar o código 1095, que é a fonte quando o recurso é de doação nacional. Se for uma doação internacional, eu vou colocar um número aqui diferente, que não pode ser 999, então aqui tem que ter o número da doação internacional. Vamos imaginar, vamos chutar um número. Essa doação internacional, ela é da ONU, então ela vai ser ON 52. Então vamos completar aqui. ON 52. Eu vou usar o código 5. Eu vou usar o código 1 porque foi um recurso arrecadado nesse exercício. E eu vou usar aqui o código 096. Perfeito? 096. Ok? Chegamos agora no gasto de saúde. O gasto de saúde, sem contrapartida. Então, eu vou usar o código 9999. Só que, como é saúde, eu vou usar o idoso 6. É sem contrapartida. E esse recurso é um recurso livre, certo? Livre. Então, vai ser a fonte 1.00. E se for recurso de educação? Educação tem fonte específica na União. Então, eu vou usar o código 9999. Vou usar o idoso 8. Só que agora eu vou usar o código 1012, que é o recurso vinculado para educação. Chegamos agora no projeto. No projeto, o recurso de contrapartida da União, eu tenho que usar o código do empréstimo do banco. Vamos supor que seja o código AB52. Então, eu vou usar aqui o AB52. Suponha que esse empréstimo foi um empréstimo tomado com BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Aqui eu vou usar o código 2, certo? E esse recurso que eu estou dando de contrapartida é o recurso livre, tem que ser um recurso meu. Eu não posso usar como contrapartida o próprio dinheiro do banco. Eu tenho que usar o meu dinheiro. E aí eu vou usar o código, mais uma vez, 1000. Só que o banco também vai me dar um dinheiro de operação de crédito. Esse dinheiro de operação de crédito, eu posso repetir ou não. Aí eu tenho duas opções. Ou eu uso o AB52, ou eu posso usar o 9999. Porque o recurso do banco não é o de contrapartida. O de contrapartida é o que eu tenho que dar no projeto. O dinheiro do banco é o dinheiro do banco, é o dinheiro do empréstimo. Aqui eu vou usar o código 0, porque esse recurso é um recurso que não é de contrapartida, perfeito? Por isso que eu poderia aqui usar perfeitamente o 999, mas eu também posso usar o número do empréstimo para dizer que aquele dinheiro veio do empréstimo. E aí aqui eu vou usar o código da fonte 1.448. Esse 1.448 mostra que essa é uma operação de crédito externa. E aqui está o número da operação de crédito.
Mas eu não sou obrigado a usar o número da operação de crédito. Eu poderia também usar o 999, porque esse recurso não é de contrapartida. O de contrapartida é a parte de cima. Então você viu que a gente viu coisas aqui bem complexas. Por quê? A gente misturou ao mesmo tempo o IDOC. Vimos que o IDOC é obrigatório apenas para operação de crédito e para doações internacionais. Vimos os tipos de iduso. Lembrando que existem idusos que são sem contrapartida e idusos com contrapartida. O iduso é para mostrar que você está fazendo a sua parte perante o banco. E de soma, ainda falamos sobre algumas especificações da fonte. Usamos sempre o código 1 no grupo fonte, porque eu parti da premissa que todos esses recursos que estão sendo utilizados nesse exercício também foram arrecadados nesse exercício. Então, pessoal, é isso que eu tinha para dizer. Fiquem com Deus e até a próxima chamada. Abraço.